Bom dia, meus irmãos. Que o nosso bondoso Deus nos alcance nesta manhã, mais uma vez, a fim de que juntos possamos continuar estudando a sua palavra. Quero, portanto, convidar o Marcílio, que é quem está responsável para nos apresentar diante de Deus, e em seguida retomarmos o texto do Evangelho de Mateus, especificamente agora, dando a sequência no capítulo 6. Paz. Oremos ao nosso Deus, eterno e bondoso Deus. Aqui estamos, Pai. Temos um só propósito, Senhor. É nos aproximarmos mais de Ti. Te conhecer mais, saber mais sobre o Senhor. Para que possamos falar com a autoridade que tem a Tua palavra. Aqui estamos. Estes são os poucos ceifeiros, Senhor. Esperando do Senhor a unção divina, a capacitação do céu, a iluminação, para que venhamos ser testemunhas Tuas aqui na terra. Aqui estamos, Pai. Assim como esteve aquela mulher que passou por 12 anos buscando sua cura e encontrou no Senhor. Tu és a fonte de todas as coisas. Queremos ser ungidos, Senhor. Queremos ser capacitados, instruídos, motivados. O mesmo Espírito que concedeste a Salomão, o mesmo Espírito que concedeste a Moisés, o mesmo Espírito que esteve sobre os seus profetas, que em meio às circunstâncias não olharam para as dificuldades, mas procuraram fazer a Tua vontade. Aqui estão, Pai, os poucos ceifeiros, suplicando do Senhor mais ceifeiros, porque a seara é grande, Senhor. Te apresentar os Calebs, que neste mês, cada um dos que estão disponibilizados, sejam usados por Ti. Amém. Para que o Teu nome seja honrado, para que o Teu nome seja exaltado, almas venham ser alcançadas para o Teu reino. Amém. Capacita-nos, Pai. Aqui estamos, temos um só propósito, de crescer, Senhor, em espírito, verdade e fé. Unge-nos, Pai. Não há outro propósito, Senhor. Tu sabes das necessidades que temos, mas não são por elas que aqui estamos. Aqui estamos unicamente para ser por Ti vasos que honrem o Teu nome. Por isto, Senhor, toma-nos em Tuas mãos. Capacita-nos, Pai, para que venhamos ser aqueles para o qual escolhestes para tornar públicos Teus feitos. Ilumina-nos para que venhamos ser uma luz a brilhar no meio de uma escuridão que é grande neste mundo. Nós não vamos falar das circunstâncias que está passando o mundo, porque Tu tens visto, mas te suplicar para que nós venhamos ser aquele que vai trazer iluminação a um mundo em escuridão. Cura para quem está doente. Rebenta, Senhor, todas as circunstâncias que inibem para que o Teu povo não venha te ouvir. Tira as dificuldades. Faz, ó Deus, aquilo que somente Tu podes fazer, pois Tu és a fonte de todas as coisas. E é por isso que aqui estamos, Pai. Não há outro propósito. Este é o nosso desejo, mas Te suplicamos que seja a Tua vontade sobre nós. Sobre o mensageiro, o pastor Cícero, continua dando a ele o que sempre fizeste, métodos, palavras que trazem para nós conforto, iluminação divina, para que nós venhamos no final de cada culto, como tem acontecido, pessoas diferentes. Concede-nos sempre um espírito diferente, o qual esteve sobre todos aqueles que confiaram em Ti. Este é o nosso desejo. Esperamos no Senhor, assim como Paulo falou, tudo posso naquele que nos fortalece. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, meus irmãos.
Evangelho de Mateus, capítulo 6. Vamos entrar agora nessa nova sessão, embora do ponto de vista da exposição da prática, daquelas, então, exposições verbais que Jesus fizera até o capítulo 5, como vimos acompanhando. Neste instante, o capítulo 6, Jesus ilustra, portanto, o comportamento farisaico em três instâncias, ou em três, o que a gente poderia dizer, realizações. São elas o das esmolas, ou então, aqui como se apresenta, orar, e, por fim, o jejuar. Essas três instâncias, ou essas três formas de lidar, então, em relação com toda a estrutura da verdade que Jesus apresentara no capítulo 5, agora ele começa tomando o comportamento farisaico para demonstrar que esse tipo, portanto, de postura não é adequado em relação àquilo que os céus nos apresentam. Como são três situações distintas, reitero, das esmolas, orar e jejuar, vamos estudá-las separadamente. Porém, você deve ter em mente isto que eu aqui já pus. São três ilustrações que caracterizam diretamente a compostura dos fariseus, naquilo que, quando realizavam os seus feitos em dar esmolas, qual a consequência para eles daquilo, portanto, deste fazer de maneira pública. Segundo, a oração, como eles, então, realizavam, com o mesmo objetivo similar àquilo que era dar esmolas, e, igualmente, quando jejuavam, trazendo sempre nessas três situações um elemento comum, o olhar, o aplauso dos outros para si mesmos. E isto nós vamos procurar verificar dentro desta narrativa que Jesus aqui faz, ilustrando, portanto, estes comportamentos, para que não caiamos nas mesmas circunstâncias. Ademais, a compostura dos fariseus é, na verdade, a compostura do mundo, é aquilo que poderíamos dizer de maneira franca e direta, que neste aspecto, embora estejamos falando de algo real, histórico, que era exatamente a seita dos fariseus, ela também tem um desdobramento dentro dos aspectos do que a gente chamaria de eventos de fim, de que não se limita ao território, portanto, ali da Palestina, a compostura destes chamados fariseus, seita judaica. Esta compostura, a forma de ser, é uma característica do mundo. E aí o mundo no seu contexto, portanto, que estamos após os fatos. Atentar para esta singularidade, dizendo de outra maneira, todos aqueles, portanto, que assim se comportam assemelhados como que foram os fariseus, estão na mesma direção oposta daquilo que Jesus vinha ensinando. Daí a razão porque, quando se diz, como aqui já afirmei, de que a compostura dos fariseus é, na verdade, também uma característica da compostura dos cidadãos que, então, vivem neste mundo, querendo atrair para si os olhares dos seus semelhantes por aquilo que realizam, a fim de que sejam, portanto, aplaudidos, vistos e, de alguma forma, o que a gente poderia dizer de uma autoexposição, consequentemente, os glamoures e, então, as trombetas a serem tocadas são dirigidas para estes personagens, como se fossem, portanto, os homens destacados, e o Senhor, na verdade, que é o autor da dádiva, da bondade e da misericórdia, não é aqui visto. Então, voltando ao texto, reitero, dividirei esta sessão em três partes, porque são três ilustrações que Jesus toma, e elas caracterizam uma mesma compostura da seita farisaica. Mas a gente vai, então, estudá-la separadamente.
Observem, por exemplo, capítulo 6 do Evangelho de Mateus, versículos, então, 1 ao 4, aonde aqui, nesta sessão, nós poderíamos, de antemão, já fazer um resumo e colocar uma frase que poderia, portanto, dizer sobre todos estes versos. E esta frase, ou esta expressão, será exatamente autoexposição. Do versículo 1 ao versículo 4, minha compreensão aqui é de que existe, de fato, algo reclamado por este grupo. E este grupo chamado fariseu tem agora a sua autoexposição. E Jesus, então, ilustra este comportamento nesta cena aqui retratada de dar esmolas. Venha comigo agora para os versos, para, então, extrairmos as, eu diria, exposições que Jesus aqui nos põe. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares esmola, ignora a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Observem que nós temos aqui uma sessão onde Jesus começa a entrar na forma de vida que os rabis, os fariseus, então, apregoavam, defendiam, praticavam e requeriam que, na verdade, os seus compatriotas pudessem, então, louvá-los, bendizê-los por aquilo que estavam realizando. E aí, quando Jesus apela para que, então, se mantenham isento deste tipo de compostura, porque o verbo aqui, guardar, então, com a situação reflexiva, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Em outras palavras, a expressão que aparece aqui, na justiça, é a que você já aprendera ao longo, portanto, de nossa caminhada aqui no Evangelho de Mateus. A expressão de Kaiosine é exatamente esta apresentada aqui. Significa, portanto, alguém que, na verdade, se submete a aquilo que, ao seu olhar, ao seu modo de ver, parecia ser, portanto, o correto, o aplicar a justiça ao próprio, então, governo, à própria forma, então, de lidar. E aí, vejam, guardai-vos de exercer a vossa justiça, porque, na verdade, quando buscamos fazer com que os outros nos enxerguem por aquilo que estamos realizando, já não é mais a justiça divina, já não é, portanto, o que Cristo imputa em nós, justiça vicária, perdoadora, transformadora, salvífica, seria, portanto, justiça aqui, o que a gente diria, com expressão e unicamente melhor, de autoexposição. A justiça que, na verdade, aqui é posta é aquela que, na medida do próprio ser humano, ele requer que o seu semelhante reconheça que ele é bom, que ele é, como diz, portanto, na linguagem mais, eu diria, contemporaneizada, ele é a pessoa do destaque, ele é o que deve, portanto, ser aplaudido. Ou, como diz a juventude, ele é o cara. Na verdade, essas coisas, Jesus aqui está repreendendo-as, e de maneira que a gente possa atentar que isso não é o que ele reclama para que nós, então, pratiquemos. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. E agora, vejam, com o fim de serdes vistos. Agora, a expressão que aqui está sendo traduzida, essa frase tão longa, vem exatamente de uma palavra grega chamada theomai,
A expressão theoalmai é, na verdade, um termo que, quando nós, então, vamos para a compreensão linguística, descobrimos que esta expressão carrega um sentido, portanto, assemelhado ao que chamaríamos, então, do teatro. Né? É de onde vem a palavra, na verdade, em língua portuguesa, teatro. Ela deriva da raiz desta expressão aqui, então, utilizada, com o fim de ser desvisto. Este, então, aspecto, ser de visto, vem, então, do verbo ver, contemplar, daí vem theoalmai, né? Então, o que significa, em outras palavras? Observem, a partir do momento que se aplica a justiça própria, diante, então, de um objetivo, que é que as pessoas te vejam, e aí vê a expressão, percebe? Na verdade, então, com o objetivo de que as pessoas te vejam, então, a palavra da qual resultou esta frase tão longa, com o fim de ser desvistos, não existe essa frase no grego. O que existe, na verdade, é a expressão theomai, que significa exatamente isto, ver, né? Ser contemplado. Em outras palavras, olha, eu estou fazendo, me aplaudam. É este o sentido aqui. O teatro no sentido, portanto, de, na verdade, parecer ser a cena verdadeira, mas não é. Parecer ser a cena, na verdade, condizente com a realidade, mas não é. É uma espécie, portanto, de teatrizar. Em outras palavras, chora, mas não chora, oferta, mas não está ofertando, esmola, mas não está esmolando, porque, na verdade, está buscando a atração humana para si, a fim de que o próprio personagem apareça. Na verdade, o que Jesus está aqui julgando neste comportamento é a intenção, o que se busca quando se quer aparecer, que os aplausos venham para o personagem, e, na verdade, a honra e a glória do verdadeiro doador da dádiva, que era Deus, que manipula, então, eu diria, do ponto de vista de manipular, de influenciar a mente humana a ser sensível, a ter, portanto, sensatez de olhar que o seu semelhante precisa de ajuda, e esta forma de lidar com o semelhante é implantar do amor de Deus em nós por via do nosso amigo Espírito Santo. Quando isto ocorre desta maneira, quem então está esmolando, quem está, portanto, aí auxiliando, quem está, portanto, aplicando, justiça não é mais a sua, mas a justiça de Deus. E aí vem um detalhe, né? Nós nos escondemos em Cristo e não queremos aparecer. Então, Jesus diz, guardai-vos desse tipo de compostura, desse tipo de gente que, na verdade, atrai o olhar dos seus semelhantes para que eles possam ser aplaudidos. E, nesse aspecto, vivem como que atores, né? Estão, na verdade, fazendo as coisas para que os seus nomes circulem nos grandes relatórios que os homens vão apresentar, para que possam ser vistos, aplaudidos, e aí vem de outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Em outras palavras, assim, se o que você busca é que os homens, então, te aplaudam, que a tua justiça é o que seja de fato aplicado, então não tens de que esperar nada do Senhor, porque já recebeste dos homens. Então, não há galardão para ti. Então, esta é a seção, né, do versículo 1 ao verso 4, onde nós poderíamos, como já usei aqui, a palavra caracterizando todo este momento, autoexposição. Há muita gente que gosta de estar na vitrine, né? Que gosta de andar nos tapetes vermelhos, chamando a atenção para si, para a sua forma de piedade, a sua forma de vestir, a teoria que o mundo colocou na mente das mulheres, né, que o que é bonito tem de se mostrar, quando, na verdade, o ensino bíblico é que nós devemos nos esconder em Cristo, é Ele que deve aparecer. Sua beleza deve estar em Cristo, e não para o mundo como uma forma, portanto, de um produto que é comprado, que é vendido, e que as pessoas se curvam diante dessas situações.
Meus queridos amigos e irmãos, todos estes receberam as suas próprias recompensas e recebem porque vêm da mesma fonte, a fonte humana. E aí, é claro, se recompensa com isto, com milhões de dólares, muitas vezes, com essas atrizes, atores, em suas composturas, em seus, eu diria, modo de viver, totalmente distinto daquilo que é a humildade em Cristo Jesus. Então, não seja ator, não seja uma atriz em relação ao Evangelho. Viva a verdade, lembrando que o nosso galardão não vem da parte dos homens, virá da parte do nosso Salvador. E aí Cristo entra dentro do ponto, então, prático. Não é? Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti. Em outras palavras, o que essa expressão significa? Bem, se você toma a expressão que aqui se encontra, né, eliemosim, essa expressão também carrega o mesmo sentido de dikaiosine, eliemosine, dikaiosine, ou seja, esmola e aqui justiça. Se você aplicar uma ou outra coisa, ela está dentro do mesmo contexto, tornando mais claro, o Senhor não aceita que os homens, ao fazerem algo para o seu semelhante, o façam com o objetivo de que sua própria justiça, a justiça do homem, é que seja então valorizada. Na verdade, tudo o que fazemos em relação aos nossos semelhantes deveria estar para a honra e glória do nome do Senhor, que é quem nos move a isto. Porém, não é o caso aqui dos fariseus. Eles estão num comportamento de que reclamam dos outros, portanto, aquilo que eles gostariam de ver publicamente exteriorizados, que é exatamente a sua compostura, o seu modo de ser. Nisto, o Senhor diz, não toque trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. A glória aqui não é a Deus dirigida, a glória aqui é dirigida ao que realizou a cena, e nesse aspecto o próprio homem. Em que compostura? Observe, eles serão glorificados nas sinagogas, nas ruas, em razão daquilo que realizaram, darem esmolas. Sabe, meu querido amigo e irmão, não seja hipócrita. Essa expressão no grego significa não seja uma pessoa dissimulada, não seja uma pessoa fingida, é o que essa expressão significa. O Senhor está dizendo que há muitos fingidos dentro da igreja, dentro das sinagogas, que na verdade estão ali apenas para receberem os aplausos dos homens, para receberem as bajulações, para, na verdade, num comportamento de relação intrapessoal, eles aí mesmo ficam. Eles não têm relação com Deus, não têm relacionamento com os seres da divindade. Seus relacionamentos se limitam àquilo que eles podem atrair do olhar dos seres humanos. E aí fingem, na verdade, fazê-lo para a honra de Deus. Na verdade, estão fazendo para a honra de si mesmos. Aquilo que realizam, gostariam que os seus nomes circulassem na, então, placa de inauguração, com o objetivo de que as pessoas possam vê-los como sendo sensíveis, quando, na verdade, não passam de atores, de hipócritas, estão dentro de uma cena, na verdade, que não é real. Eles têm compostura de sensibilidade, mas não são sensíveis. Têm compostura de, então, o que a gente chama de atração diante daquilo que é a necessidade humana, mas eles são atraídos, na verdade, para o olhar de quem vai aplaudi-los. E diante disto, seja na igreja, sinagoga, né? E estou fazendo esse paralelo para que nós entendamos que, na verdade, embora não há nenhum paralelo, de fato, com a palavra sinagoga e igreja, o ambiente é bastante distinto, mas eu gostaria que você atentasse de que, seja na rua, seja na igreja, seja na sinagoga, seja, portanto, nas vilas, a gente não pode, portanto, estar atraindo o olhar das pessoas para que eles, então, nos aplaudam, para que o nosso nome possa aparecer. Esse tipo de compostura não faz parte dos que, de fato, se escondem em Cristo Jesus. Daí a razão porque Jesus diz que estes homens
já receberam sua própria recompensa, não há galardão. Então, se é para os homens que estão fazendo, dos homens vão receber a recompensa. Ou seja, se é para os seres humanos, a fim de que eles possam, então, aplaudi-los, já receberam. Então, não tenho que esperar nada do Senhor. Por isso que o verso 2, a última parte, diz: em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Então, não eram aplausos que queriam, receberam os aplausos. Eram serem então, reconhecidos como pessoas de destaque, foram reconhecidos. Em outras palavras, os céus não estão presentes nesse tipo de compostura. Aí, conclui-se diante dessas expressões aqui: tu, porém, ao dares esmola, ignora a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Vamos atentar para esta singularidade aqui. É certo que nós não devemos estar chamando a atenção para aquilo que fazemos em doação, muitas vezes, então, em nossas composturas de auxílio para quem precisa. É certo que a gente não gostaria de que o seu nome e o meu nome figurasse num relatório dizendo essa foi a doação de fulano, essa foi a doação de Beltrano. Mas observe que há algo que precisamos alargar aqui para não entender que há uma espécie de proibição em reconhecer o zelo de quem de fato está diante de Deus com o coração sensível. E por quê? Eu quero te chamar a atenção como Paulo, então, explica esse aspecto de uma igreja que é sensível. Vem o texto de 2 Coríntios, capítulo 9, e o versículo 2. No contexto, você se lembra que Paulo aqui está, então, agradecendo exatamente a sensibilidade da igreja em relação aos aspectos, portanto, das necessidades que a igreja na Palestina, especificamente em Jerusalém, estava passando, e que Paulo iria, portanto, fazer coleta para levar em auxílio a esses irmãos que estavam padecendo em razão, portanto, da grande crise ali naquele marco de tempo. O que a gente precisa atentar é que Paulo aqui retoma o episódio da doação para dizer de maneira franca, não expressar personagens, mas exatamente o ato em si, que é um ato aqui valorado. Observe, porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio, junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Em outras palavras, você sabe que aqui a referência é sobre a coleta que fora feita. A compostura da igreja, neste ponto, de ser zelosa na participação diante da carência dos demais irmãos, nós temos, então, de atentar que Paulo não está aqui fazendo menção de um personagem, mas o termo utilizado coletivo, há, então, aqui presteza, a presteza da igreja, o zelo da igreja, o zelo dos irmãos. Isto não há problema em ser feito, de agradecer, portanto, publicamente, o que foi arrecadado, ao que foi, portanto, reservado para auxiliar as pessoas. Contudo, o que não deve ser feito é a exposição daquele que doou. Olha, aqui temos o fulano de tal que então doou tanto e que então vamos aplaudir a doação desta pessoa. Isto é o que Jesus está aqui, então, reclamando que não seja feito. Por quê? Porque aí a vaidade, aí há, na verdade, a exposição franca e direta de pessoas que querem, de fato, serem vistas para serem aplaudidas. Senhores, nos escondamos em Cristo Jesus. Sejamos zelosos para com os que, de fato, necessitam, sejamos sensíveis para quem, de fato, necessita, mas você não precisa prestar um relatório, porque Deus está observando a compostura de quem, de fato, faz, diante de que intenção está fazendo. Quando nós registramos os nossos atos, por exemplo, como adventistas, nós temos uma agência que auxilia profundamente os carentes em desastres, em situações famélicas, para que, então, as pessoas possam
receber de maneira adequada aquilo que é digno, alimento, água, roupa, proteção, um abrigo. Você sabe que a ADRA é esta agência de desenvolvimento, portanto, neste aspecto. Pois bem, quando a ADRA registra o relatório, do ponto de vista daquilo, portanto, que foi doado, não é o seu nome nem o meu que aparece. É exatamente o zelo da igreja, a participação da igreja. E por ser uma agência, portanto, de influência em governos, ela também faz esse tipo de compostura, de buscar, portanto, diante de governos, auxílio, como é o caso agora, aqui para o nosso país. Você sabe que a ADRA está envolvida diretamente nessa situação que ocorrer ali na Bahia, sobre essas chuvas? Pois bem, ontem eu recebi um relatório de alguém que é amigo lá na América e mandou para mim, mostrando exatamente o quanto a ADRA está influenciada nesse ponto e influenciando e já receber, na verdade, do governo norte-americano, centenas de dólares para auxiliar exatamente os nossos irmãos carentes e não importando cor, sexo, idade, religião. A ADRA, portanto, não é uma igreja, é o auxílio da igreja para os necessitados, independentemente de quem quer que seja. E isto ela está fazendo com toda a galardia, agora, então, ali para a Bahia. Por que estou contando isso? Porque é o modo de poder ilustrar para você que, veja, ali há doações de dezenas, às vezes centenas, milhares de adventistas. E o nome dessas pessoas estão aparecendo, melhor, o nome está aparecendo? Não. E por quê? Porque isso não é tocar trombeta. Agora, ao apresentar o relatório, como aqui Paulo fizera em relação, portanto, à coleta para ajudar os que estavam em Jerusalém, consequentemente, zelo da igreja, zelo, portanto, do povo, mas não exposição de um personagem. É claro que numa relação de doação, há muitos que têm condições financeiras bem melhor do que outros, e é possível que o volume seja bem distinto, mas não é isso que vai aparecer. Então, aprendamos, portanto, a ser zelosos para com aquilo que fazemos para os nossos semelhantes e nos guardemos desse tipo de compostura inadequada, de querer levar o nosso nome como sendo atrativo, quando, na verdade, o nosso Pai Celestial sabe qual é a verdadeira intenção daqueles que participamos nessas doações. Meu querido amigo e irmão, seja sensível, aprenda a ser zeloso, a aplicar justiça prática, justiça social, aquela que eu já te expus em outro contexto do Evangelho de Mateus. Não perca de vista que o Senhor vê, de fato, aquilo que estamos fazendo e nós não precisamos dos aplausos dos homens, nem que o nosso nome figure no relatório. Você precisa atentar que Deus recompensa sem que nós nem saibamos de que modo a recompensa está vindo. Para que você não se vanglorie, para que você não toque trombeta para si mesmo. Essa expressão, tocar trombeta diante de ti, nós não temos nos textos do Antigo Testamento nem algo que seja paralelo, não? Mas significa, em outras palavras, dentro da mesma compostura, o texto seguinte explica, não? O que está ausente em outros textos. Não toques trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Eles tocam trombetas, o sentido aqui metafórico, figurado, é para dizer, olha, aplaudam a mim, ei, falem de mim, ei, torne o meu nome publicizado, para que então as pessoas possam se encaminharem e verem que, de fato, eu sou uma pessoa distinta, eu sou, na verdade, o personagem de destaque. Tocar trombeta tem, portanto, este sentido aqui. Não tem a ver com nada literal. Por isso, meu querido amigo e irmão, sejamos verdadeiramente pessoas submissas a Cristo, de sensibilidade, zelosas, pessoas que realmente pratiquem dikaiossim, justiça, sejamos dikaiós, sejamos, portanto, justos diante dos injustos, daqueles que tanto possuem, mas não têm a sensibilidade de auxílio, e quando tem, muitas vezes, querem que o seu nome figure, né? Como que
diante das cenas mundiais para que ele possa aparecer. Na verdade, estes muitos que gostariam de que seus nomes figurassem desta forma, já receberam as suas próprias recompensas, razão pela qual, nesta manhã, eu apelo a você, que naquilo que você faz em auxílio aos seus irmãos, por favor, se esconda em Cristo Jesus e deixe que ele, então, faça propaganda do teu nome e não que os homens o façam. Este é o que eu gostaria que você entendesse através desse texto. Que o Senhor te abençoe, e a mim também, a sermos pessoas zelosas e de boas práticas, não para que sejamos aplaudidos pelos homens, não para que apareça um relatório com o meu ou o teu nome, mas para que a honra e a glória, ao escondermos-nos na figura de Jesus, nos seus atos de amor e de bondade, esta é a figura a que eu me refiro, você e eu, portanto, sejamos misericordiosos. Esse é o meu desejo, igualmente a minha prece. Vamos orar. Querido Deus, em tua presença nos encontramos, agradecidos pelos ensinos de tua palavra, para que não sejamos pessoas que, às semelhanças das intenções dos fariseus, gostam de aparecer. Senhor, nos esconda em tua graça e tua misericórdia. Que o nosso amigo Espírito Santo nos dê zelo, sensibilidade por aqueles que de fato precisam e que nós possamos auxiliar dentro de nossas condições, não só através da oração, mas através de doar aquilo que podemos fazer. Senhor, estas bênçãos eu te reclamo e que elas sejam extensivas para aqueles que nesta manhã precisam aprender a como lidar com as necessidades alheias. E suplico no nome santo de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos,